O teu cérebro, como ele tem que prestar atenção em muitos estímulos, e ele não consegue fazer isso, porque senão é impossível, ele vai gastar muita energia naquilo, ele precisa ter mecanismos que vão guiar a atenção dele. A gente chama esses mecanismos, um deles de rede de saliência. Então, tu precisa ter um conjunto de ferramentas no teu cérebro que vão fazer com que tu preste atenção apenas naquilo que é importante para ti. Uhum. Tem coisas aqui que não são salientes. Então não precisa teu cérebro ficar prestando atenção. Essas ferramentas, elas são como essa voz do aeroporto. Elas dizem, olha, isso aqui é mais importante. Agora precisa fazer isso, precisa vir para cá. Precisa alocar tua atenção nisso, precisa alocar teus esforços nisso. Então, aqueles grupos de pessoas que vão lá para a fila depois que a voz chama, é como se fosse os aparatos psicofisiológicos que o teu cérebro tem de colocar hierarquia nas coisas que ele realmente precisa prestar atenção. Uhum. Os rituais humanos são uma das ferramentas mais importantes para conseguir dar atenção ao que realmente é importante. Por quê? Porque o ritual, ele diminui o delay do cérebro entre aquilo que é esperado e aquilo que acontece. Como assim ritual? Dá um exemplo. Tá, vamos lá. O que é um ritual? Um ritual é um conjunto sucessivo de comportamentos, repetições e simbolizações que tu exerce ao longo do teu dia ou da tua vida. Existem rituais individuais teus e existem rituais sociais, culturais, né? Os rituais religiosos são um exemplo de rituais sociais. Uhum. Mas tem aqueles rituais que a gente chama de opacos, aqueles rituais que não tem muita significância no teu cotidiano. Não tem algo de muito valor, entendeu? Tipo, tu vai ali lavar louça, tu tem aquele ritual de lavar louça, tá? Tu tem aquele ritual de caminhar por aquele lado da rua sempre. Tu tem aquele hábito, aquele costume. Uhum. Por que a gente, por exemplo, na sala de aula, né? Os alunos sentam no primeiro dia de aula naqueles lugares. A tendência dos alunos é sentar sempre naqueles mesmos lugares, mesmo eles não tendo esse hábito. Uhum. Entendeu? Então o cara foi lá, sentou naquele lugar no primeiro dia. Cara, se tu, no segundo dia de aula, tu senta no lugar dele, o cara vai ficar, tipo, perdido. Por quê? Porque aquilo ali quebrou a expectativa. Aquilo ali quebrou como as coisas deveriam funcionar. Fez o cérebro ter que gastar mais caloria para se organizar de novo. Exatamente, porque o cérebro não estava pensando naquilo. A gente tem um negócio chamado processamento preditivo no cérebro. O teu cérebro está sempre gerando uma simulação do que vai acontecer. Então, nesse sentido, nós estamos sempre dentro de uma simulação. Tu está sempre simulando alguma coisa. Tá ligado quando tu tá caminhando e tu tá mexendo no celular e tu tá caminhando na calçada e tem um degrau que tu não vê teu pé fazer assim? Tipo, tu dá aquele... Por quê? Porque tu não sabia que tinha um degrau. Teu cérebro não estava esperando isso. Então, nós temos um negócio chamado acoplamento sensório-motor. Tu tem um refinamento dos teus movimentos de acordo com aquilo que tu tá fazendo e que teu cérebro tá esperando. Então, tu tem um comportamento preditivo, um processamento preditivo, tá? Quando esse processamento ele não ocorre conforme o esperado, tu tem um delay. Tu tem uma quebra de expectativa. Isso, por exemplo, é uma das coisas que acontece na possessão. Tu tá sempre... tu se acostuma com a ideia de que tu movimenta o teu braço, né? Tu sabe, eu tô movimentando o meu braço, né? Agora, o que aconteceria contigo se em algum momento teu braço se move e tu não tem a percepção que foi tu que mandou ele se mover? Tu vai achar que é um espírito, né? Que é alguma outra coisa, né? A gente chama isso de atribuição de agência. Quando tu tá executando essa antecipação, esse processamento preditivo que a gente chama, existe uma rede neural que é formada pela ínsula e pelo córtex cingulado anterior, que são duas regiões do cérebro que costumam trabalhar em conjunto. Essas regiões, elas estão sempre fazendo algumas coisas no cérebro. Por exemplo, elas estão criando hierarquias, saliência. O que é mais importante? O que deve ser feito primeiro? Qual que é a prioridade agora, nesse momento, para o teu cérebro? Tá? Elas estão fazendo um monitoramento antecipatório das coisas. Então, tu tem que sempre fazer refinamentos para o teu movimento. Cara, isso é fantástico, porque a gente faz isso o tempo inteiro. A gente vive nisso. O teu cérebro está sempre prevendo o que vai acontecer como modo de se preparar para as coisas.
tá? E ela também está fazendo uma adaptação quando ocorre esse delay antecipatório. Então a ideia do teu cérebro é, se alguma coisa não ocorrer de acordo com o que eu esperava que ocorresse, eu vou ter que me adaptar a isso. Então eu tenho que estar monitorando isso sempre. Para eu criar assim, pô, eu esperava que isso fosse acontecer, isso não aconteceu. Tá? E, cara, isso é feito assim, milésimos de segundo. Menos de milésimos de segundo. Tá? Por isso que quando o degrau surge ali no meio do caminho, eu não caio no chão, porque ele se adaptou muito rápido. Exatamente. Eu tropecei, mas ele se adaptou muito rápido. Isso aí, cara. Uhum. Às vezes eu penso que eu tô viajando e tu acompanha o raciocínio. É muito legal essa sensação. Eu penso, meu Deus, as pessoas não vão entender, mas legal. E daí o que acontece? Por que isso aconteceu, isso que tu falou? Porque aconteceu um acoplamento sensório-motor. Esse refinamento que eu te falei, ele aconteceu rápido. O teu cérebro se ligou e pá, fez um monitoramento e adaptou o teu comportamento. Uhum. Sabe quando que isso não acontece? Nas experiências de possessão. Por quê? Porque o ritual, que normalmente a possessão envolve um ritual, isso é interessante. Principalmente a possessão não patológica. Quando tu tá num ritual religioso, tu tem um número excessivo de estímulos para tu prestar atenção. Uhum. Então tu tem um conjunto de símbolos ali que te ofertam eles te inundam de significado, tá? O que acontece? Os rituais, principalmente os repetitivos, eles fazem com que a ínsula e o córtex cingulado anterior mudem o seu padrão de funcionamento e comecem a detectar muitos estímulos como salientes. Então, algo que eles não interpretariam, não entenderiam aquilo como saliente, como importante, eles passam a interpretar. Então, o teu cérebro começa a entender que muitas coisas que não são importantes, que, digamos assim, não vêm ao caso, elas vêm ao caso. Tem algum exemplo para ficar mais claro? Tem. No leste asiático, existe um ritual chamado Festival de Thaipusam. Acontece ali perto do Sri Lanka e tal. Esse ritual ele consiste no seguinte: tu fica alguns dias fazendo algumas abstinências, então tu faz jejuns, tu controla o que tu se alimenta, o que tu bebe, o que tu veste, tu faz procissões, e depois de dias que tu tá fazendo aquilo, tu se reúne num lugar, num ritual, e tu coloca nas tuas costas um negócio chamado kavadi, que é um peso de aproximadamente 30, 50, 60 quilos, que tu vai carregar isso durante quilômetros. Então tu percebe que tem muita coisa acontecendo com o teu corpo nesse momento. Uhum. Tipo, tem um conjunto muito grande de coisas pro teu cérebro interpretar. Isso é um ritual religioso que vai alterar o funcionamento cerebral. A tua ínsula e o teu córtex cingulado anterior, que estavam de boaça lá, não, isso aqui é saliente, isso aqui não é saliente, começam a receber um número muito grande de estímulos. E esse ritual faz com que aquele padrão de funcionamento mude. Uhum. E elas começam, essa rede neural começa a interpretar muita coisa como saliente. Então, aquilo que o cérebro costuma antecipar, prever, dá uma quebra de expectativa. Entendeu? E isso resulta o quê? Isso resulta em dissociações. Em comportamentos de possessão, por exemplo. A pessoa sente que ela está tendo uma possessão de um espírito que não é ela. Por quê? Porque ela perde a continuidade temporal entre aquilo que o cérebro dela mandou ela executar e aquilo que ela de fato está executando. Sim, eu tô relacionando isso com simplesmente se exercitar fisicamente, que tu se coloca numa situação de desconforto também, tu coloca desafios ali, e eu acho que basicamente então, o que a gente tá falando é que quando o cérebro se coloca numa situação de desconforto, que ele não sabe, que não tá confortável, que ele não sabe o que vai acontecer depois, alguma coisa acontece nele e tu abre uma oportunidade para enxergar a vida de outra forma. E aí vem criatividade, aí vem iluminação, vem pensamentos diferentes e tal. É isso que eu tô entendendo que no fim esses fenômenos são. É o cérebro se colocando em situações de desconforto e assim acessando um novo estado de consciência, ideias novas, reflexões novas, é isso? Faz sentido isso? Faz sentido no lance do cérebro estar numa situação de desconforto.
Mas, por exemplo, na academia, por exemplo, é um ritual que tu está acostumado com aquilo ou que tu sabe já como que acontece. Já é uma linguagem social, vamos dizer assim. Já é um comportamento que tu vai lá, tu sabe como tu vai fazer um supino. Sim, eu falei mais pensando assim, se cada dia tu fizer uma coisinha nova ou ultrapassar o teu limite anterior, tu vai sempre se colocando em mini situações de desconforto. E aí sempre que tu faz um treino mais pesado que o outro, tu sai com uma sensação melhor, meio parecida com essa desse ritual, entendeu? Então, existe essas experiências em contexto esportivo, né? Existe as experiências de flow, as experiências de pico, experiências de êxtase em atletas, em rituais intensivos. Isso. Né? Intensos, assim. Algo que, tipo, realmente vai chamar muito a atenção dele, né? Tanto que, por exemplo, powerlifters... Cara, eles sobrecarregam tanto o sistema neural deles que eles cansam psicologicamente depois de um treino. Sabe? Por causa disso. Então, só que o que acontece, por exemplo, nesse ritual de diferente? Que esse ritual tem uma simbologia. Entendeu? Então, ao invés daquela experiência levar a uma situação de flow, que o cara tem uma experiência mais cognitiva, aquele simbolismo leva a uma experiência mais corporal, mais fisiológica. Por quê? Porque é o símbolo, entendeu? É o que aquele ritual está colocando de significado para aquela pessoa. Aquela pessoa não acha que ela tá ali só para melhorar o corpo dela ou para ter uma melhor saúde. Aquela pessoa tá ali porque ela acha que ela tá adorando um deus, tá ligado? Que é tipo Murugan, o deus deles lá. Então eles acham que eles estão adorando Deus e que eles precisam se sentir dor, que eles precisam fazer abstinências, que eles precisam se sacrificar, que eles precisam se torturar para eles ter alguma recompensa. E no final, quando eles tiram esses cavadis das costas, eles têm experiências de êxtase, cara. Eles dizem que tem experiências semelhantes a orgasmos. Por quê? Porque tu sobrecarregou tanto o teu organismo com aquilo, entendeu? Tu deu pro teu organismo tanto estímulo que depois que aquilo dali saturou o teu organismo, tu tem uma experiência muito positiva, uma experiência de êxtase. Tem pessoas que relatam isso depois de crises de enxaqueca. A pessoa tem uma enxaqueca de dias, quando aquela enxaqueca melhora, cara, a pessoa se sente extremamente bem. Feliz, alegre, humor elevado. Mas isso não tem a ver com o contraste? Porque o prazer é a ausência da dor. Então, quanto mais dor tu tiver... Quando ela sumir, não é que tu teve um prazer maior, é que compensou aquela dor gigante que tu teve e agora tu sente muito prazer. Exatamente. Então, no fim das contas, eu acho que a minha teoria estava certa, que o cérebro ele cria religiões para se sentir bem. Por exemplo, o esporte pode ser religião para alguém, escalar a montanha pode ser a religião de alguém, no sentido fisiológico do cérebro, que está se colocando em rituais e situações estressantes para sentir esse êxtase depois e enxergar as coisas. Sim, essas pessoas elas vão buscar alguma coisa que vai dar um prazer intenso para elas. E normalmente essas coisas envolvem rituais. E essas pessoas têm tendências, eu estudo isso no meu doutorado, inclusive. A tendência que as pessoas têm é buscar um contexto específico de êxtase. Por que umas pessoas vão buscar a religião? Por que outras pessoas vão buscar o esporte? Por que outras pessoas vão buscar as artes? Entendeu? Será que isso tem alguma relação com a sua personalidade? E tem ou não tem? Daí eu não sei, não terminei a pesquisa ainda. Mas é isso, cara. Tipo, tu vai buscar alguma coisa que ocupe aquele lugar daquele ritual de prazer e também de sacrifício. Porque se tu for ver cada uma dessas atividades que tu citou, tem um grande prazer, mas tem um grande sacrifício. Sim. O cara que é atleta, bodybuilder, os caras que treinam, cara, eles têm um alto nível de sacrifício na sua vida corporal e psíquico. Mas também tem experiências de êxtase. Alegrias intensas, momentos intensos de prazer, né? Agora, nós estamos em 2022. Imagina isso 2000 anos antes de Cristo. O que os caras faziam? Qual que era a correspondência cultural deles? Basicamente a religião. Então, isso tudo, ele era monopolizado para a religião. Esses rituais eram monopolizados para a religião. Hoje, tu pode encontrar vários tipos de hobbies, cara, para tu seguir aquele grupo, aquele contexto. Naquela época não eram tantos, entendeu?